Olá, começa agora o Sindepres Responde. Hoje a gente está recebendo no estúdio a doutora Ivani Lourenço, ela é advogada do Departamento Jurídico do Sindepres. Nós vamos falar um pouco sobre verbas rescisórias. O que significa exatamente isso? É quando um trabalhador tem seu contrato de trabalho rescindido e aí sim ele passa a ter direito a receber algumas coisas e é chamado de verbas rescisórias. Doutora Ivani vai justamente esclarecer para a gente dos tipos de rescisão contratual, quais são as verbas rescisórias que cada trabalhador tem direito a receber. Doutora Ivani, muito obrigada pela sua participação no Sindepres Responde. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente vai ser bem prático aqui, vamos entrar já direto aqui na... Eu expliquei direitinho o que é verba rescisória, aquilo que o trabalhador tem direito de receber numa rescisão de contrato, é isso mesmo? Isso mesmo, quando o empregado ele é demitido e tem seus direitos a receber, que chama-se de verbas rescisórias. Perfeito, ok. Bom, para a gente começar... Eu sei que existem algumas formas, né, de rescisão contratual, né? A gente não vai ter aqui a oportunidade de explicar todas elas, né? Até porque algumas são mais usadas, né? E outras menos usadas, vamos dizer assim. E a gente vai procurar falar um pouquinho das que são mais adotadas aí no mercado de trabalho entre o empregador e o empregado. Então, por exemplo, no caso de um trabalhador que tem a sua rescisão de contrato rescindido, né, vamos dizer assim, sem justa causa. Para começar, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que significa exatamente ser dispensado sem justa causa. Então, o próprio nome já diz, né, sem justa causa. Foi uma demissão no qual o empregador não precisa mais dos serviços dele e demite sem algum motivo específico. Tá? E essa justa causa tem os direitos trabalhistas, no quais são as férias, 13º. Eu vou até anotar aqui para a gente seguir aqui uma linha para ficar bem claro o que tem direito de receber o trabalhador que foi dispensado sem justa causa. Então ele tem direito às férias, né? Seria o quê? As férias vencidas, se houver. Se houver. Perfeito. Férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º salário. As férias proporcionais significa exatamente o quê, doutora Ivani? Ele ter mais de um ano. Ah, perfeito. Tá? Ele tem mais de um ano, ele tem umas férias vencidas. Tá. Passou de um ano, já começa a cada 15 dias trabalhados, você se conta um mês. Já tem as férias proporcionais. Perfeito. Então, vamos lá. Férias vencidas, saldo de salário, né? Correto. Quais são as outras verbas? Então, tem um aviso. O aviso prévio também tem que pagar o aviso de forma trabalhada ou indenizada. O fundo de garantia mais a multa de 40%. Perfeito, perfeito. A entrega das guias do seguro-desemprego, para que possa receber o seguro-desemprego. Ok. Se tiver mais de um ano trabalhado, ele tem que ser homologado, tá? Ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Mas tem que ter essa homologação. Sem a homologação... Ele não vai ter direito a receber nada. Não, sem a homologação ele não consegue retirar o dinheiro depositado no fundo de garantia e nem habilitar o seguro-desemprego. Porque ele vai, obviamente, precisar desse documento lá no banco. O que é a homologação? Conferência das verbas que estão sendo pagas corretamente. Essa homologação ela acontece no sindicato que representa aquela categoria. Exatamente. Perfeito. Se a pessoa não tem esse um ano de trabalho registrado, esse tipo de negociação, ela é feita entre o empregado e o trabalhador? Ninguém acompanha esse processo? Não. O empregador efetua o pagamento e depois ele pode, logicamente, ir até o sindicato conferir se realmente o que foi pago está correto. Perfeito. Ok. A gente tem aqui 13º salário, ele também tem direito? Tem direito. Tá. E esse 13º salário, ele funciona muito como a questão das férias, por exemplo? É vencidos, proporcional? Não, o 13º salário, ele é pago no final do ano. Perfeito. A primeira parcela até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Ok. Se ele trabalhou começou em janeiro e foi demitido em julho, ele tem um 13º proporcional. Perfeito. Que no momento também tem que ser pago junto com a rescisão. Ok. Antes da gente tratar aqui da outra questão, né, de rescisão contratual, que seria, por exemplo, com justa causa, eu gostaria que a doutora Ivani explicasse aqui para mim e para você que está nos assistindo, né,
Há uma grande dúvida, né, dos trabalhadores em torno da questão do aviso prévio, né? Ele teve, alguns anos atrás, algumas alterações, algumas mudanças. Essas mudanças, elas não são de forma intensa tratadas, então sempre gera uma dúvida de como é que tem que ser o aviso prévio. Então, eu queria que a senhora explicasse aqui pra gente. Cada caso é um caso ou não? O aviso prévio tem as regras e elas precisam ser seguidas? Como é que funciona? O aviso prévio, ele é concedido ao trabalhador na dispensa sem justa causa, Sim. nos contratos por prazo indeterminado, tá? O aviso ele pode ser ou indenizado ou trabalhado. Quem escolhe é o empregador. A forma indenizada, o empregado não precisa trabalhar. Tá? O empregador vai pagar os 30 dias. Aqueles 30 dias 30 ali. dias, entre aspas. Por quê? Devido à modificação que houve, né, com a lei, cada ano trabalhado, se acresce 3 dias. Tá? Então, se você tem mais de um ano na empresa, completou aquele um ano, Sim. é mais 3 dias. Então, é 33. Se você tiver 3 anos, Tá. são 9. Perfeito. Tá? Então, o empregador vai pagar este aviso dependendo do tempo de casa. Essa mudança aí, a gente vê tantas alterações nas leis trabalhistas, né, doutora Ivani? E a maioria delas sempre prejudicando o trabalhador. Nesse caso específico é bem diferente, né? Ele favorece bastante o trabalhador, porque você aumenta os dias para receber. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Só que tem um limite, tá? Até 90 dias, o máximo, tá? Então, não é se ficou 30 anos, né? Você vai Cada fazer 3 essa anos, conta. 3, 3, 9, 90. Se você ficou 35, parou no 90. Perfeito, ok. Como a gente vai falar dos outros tipos de rescisão contratual, então, agora, por exemplo, nós vamos tratar aqui da rescisão contratual com justa causa. E aí, então, a doutora Ivani vai explicar melhor como é que funciona, no caso de justa causa, a questão do aviso prévio. Porque cada forma de rescisão contratual, o aviso prévio se comporta de um jeito, não é isso? Certo. Na justa causa, o empregador demite o empregado por algum motivo, Tá. né? Não foi dispensa sem justa causa. Perfeito. Está elencado no artigo 482 da CLT os motivos pelos quais o empregador pode demitir por justa causa. Que seria, citando um exemplo, abandono de emprego. Esse é o mais comum? É o mais comum. Ah, tá. Imaginava, né? A desídia também. O que é a Porque desídia? seria assim, pequenos atos cometidos mais constantes. Vamos supor, todo dia eu chego atrasado. Entendi. Mas todos os dias eu tô chegando atrasada. Isso aí tá o quê? Prejudicando o empregador. Entendeu? Falto também, falto bastante. Tem a questão entendeu? das faltas, Tem a que é questão bem das faltas, questionado, né? Mas então, isso poderia ser também. Mas tem que tomar muito cuidado ao demitir o empregado por justa causa, porque tem que estar comprovado, não é simplesmente, faltou, chegou atrasado 3, 4 vezes, vou dar justa causa. Não funciona assim. Existe uma outra questão também dentro desse processo, antes da decisão de dar justa causa para um trabalhador, e eu li um pouco sobre esse assunto, é que assim, o empregador, ele tem como, por obrigação, de emitir comunicados, né? Sim. Então, quer dizer, o trabalhador tem faltado muito, com muita frequência, sem justificativa, né? Sem ali um documento que comprova o motivo pelo qual ele faltou. O empregador, ele tem que emitir um aviso, um alerta, o trabalhador tem que assinar. Como é que funciona? Seria assim, na prática. Um comunicado que ele tem que Na assinar? prática, para dispensar por justa causa, não existe uma regra específica. Tá. Pode acontecer vários fatores. Mas o que o empregador tem que fazer? Primeiro, chamar ele, conversar com ele, dar uma advertência verbalmente, né? Conversar, olha, você está faltando todo dia, o que está acontecendo, posso te ajudar, tentar resolver a situação. Se isso ocorrer, aí a advertência por Sim, escrito, entendi. tá? Se continuar, suspender o empregado. Entendi. Ainda não chega no ponto tudo de em justa causa. Mas depende também. Aí se aplica a justa causa. Mas tem motivos que você tem que dar de imediato a justa causa. Um furto. Um furto, né? Mas desde que comprovado. são os motivos mais graves, Isso, desde comprovado, você já pode de imediato dar a justa causa, né? Perfeito.
Bom, dentro dessa questão, então, de uma dispensa por justa causa, existem aí as verbas rescisórias, né? Que a gente sempre imagina que nesse caso específico, o trabalhador não deve receber quase nada. Mas gostaria que a senhora explicasse sobre essas verbas rescisórias por justa causa no próximo bloco. Pode ser? Pode. Ok. A gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o Sindepres Responde. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Ivani Lourenço, ela é advogada do Departamento Jurídico do Sindepres. A gente estava no primeiro bloco, falamos sobre dispensa por justa causa, e agora a gente vai continuar falando sobre esse tema, só que falando sobre as verbas rescisórias nesse caso de rescisão contratual. Doutora Ivani, nesse caso específico, parece que não tem direito, mas tem sim. O trabalhador tem direito a receber alguma coisa. Quais são esses benefícios e essas rescisões? Na justa causa, o benefício que ele tem para receber é o saldo de salário. Perfeito. E as férias vencidas. São os únicos direitos que tem a Quando receber. a gente fala de saldo de salário, doutora Ivani, é exatamente do que a gente está falando. Por exemplo, se ele for dispensado na metade do mês, ele recebe aqueles 15 dias trabalhados, é isso? Então, exatamente. Se ele foi demitido dia 15 de janeiro, Perfeito. certo? A rescisão dele vai ocorrer a pagar os 15 dias dele trabalhados. É isso, É um saldo de pronto. salário. A palavra já diz tudo, É, né? saldo. E férias vencidas, é isso? Isso, as férias vencidas já era um direito dele, porque está vencida, né? Perfeito. Então já tinha o direito de receber essas férias. Independente de ser uma justa causa, a lei não permite não. Que não pague isso. Sim. São esses Isso, dois tipos de verba isso, rescisória. Isso. Ainda sobre essa questão do sem justa causa, eu particularmente não sei, e vai ser bom a gente falar disso aqui, porque nós vamos esclarecer não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo. O trabalhador, no caso de justa causa, ele tem direito a entrar na justiça para reverter essa situação? Sim. E esse fato é comum? E como é que funciona É esse processo? comum. Porque geralmente o empregador demite o empregado por justa causa e de forma errada, né? Causando mais transtorno para o empregado, só para, talvez, até para penalizá-lo, né? Então, ele tem que entrar com uma ação trabalhista, para quê? Para que se prove no Poder Judiciário se houve realmente, né, um motivo para a justa causa. Normalmente, nós falávamos aqui um pouquinho nos bastidores sobre algumas formas como as pessoas rescindem contrato hoje do trabalhador. E existem situações que a gente observa, alguns casos, né, que chega a ser até pessoal, né, determinadas dispensa por justa causa. Por esse motivo do trabalhador entrar na justiça, para rever justamente esse tipo de coisa, que totalmente ilegal. É ilegal. Então, a forma que você demite o empregado é que gera as ações trabalhistas. E que são muitas. São diga-se de muitas. passagem, né? O empregado chega lá, o empregador fala, vai procurar seus direitos, que você não tem nada a receber. E são casos de pessoas que eu já faço que têm 10 anos de empresa, entendeu? 8 anos, nenhum. sem respeito nenhum. Esses são fatos, doutora Ivani, que acontecem com muita constância. Você tem 16 anos de experiência, por exemplo, aqui no Sindepres. Correto. Pode falar disso de uma forma bem, com bastante, como é que se fala, conhecimento, né? Certo? Isso ocorre bastante. Porque a maioria aqui os porteiros noturnos, né? Tem
tem casos que trabalham-se 10 anos noturno, já é um consumo, um desgaste né, físico. da vida da Aí pessoa. uma vez ele adormeceu, pegou no posto dormindo, mas por uma única vez ele trabalhou 10 anos. 10 anos trabalhando, sendo filmado, um único, de repente, cochilo, justa causa. Então você tem que ponderar, né? Se você está dando esse exemplo, por exemplo, provável são casos que a senhora já tem acompanhado aí no mundo jurídico. Já acontece. E a jurisprudência fala, um funcionário que trabalha 10 anos noturno, o desgaste dele é muito grande. Você tem que ter os dois lados, né? Tem que ver também o empregado, como que ele trabalhou, como está por único ato, ele vai perder todo o direito dele. Não tem o menor sentido, né? Então, realmente, nesses casos, chega-se a reverter. E ainda queria só dar mais um destaque sobre essa forma como as empresas têm tido o hábito de dispensar as pessoas, né? Não é nada muito amigável, é sempre com um tom de muita grosseria. Isso também é péssimo e é muito comum, né? As empresas, elas demitem o empregado sem justa causa, até com um aviso dado ao empregado. No entanto, não paga. Simplesmente vira e fala para ele assim, vai procurar seus direitos. Nesse caso, poderia conversar. Isso em função da morosidade da nossa justiça, exatamente, que demora uma exatamente, vida. que talvez a empresa está pensando, vai demorar 5 anos para ele receber, a correção muito pouca. Sim. Né? A multa, um salário dele. Então, deixa ele lá. Ou se não, vou para o Poder Judiciário fazer parcelado. Chega lá, paga-se em 5, 10 parcelas. Então, fica complicado para o empregado da forma. Empregado, bem complicada nesse sentido. E poderia ser resolvido, porque no final, eu acho que os dois lados foi prejudicado. É verdade. Né? Acaba sendo mais para quê? Para você poder penalizar o empregado, né? E essa coisa do justa causa, eu acho que, assim, falta muito, inclusive, a comunicação, né? Entre o empregador e o empregado. Eu acho que talvez esteja precisando de mais diálogo. Eu acho que as pessoas, os supervisores, eles ainda não estão, assim... gestores, né? Gestores, eles não têm, assim, competência para tratar com o ser humano. Eu entendo que falta isso. Mais treinamento, mais treinamento, né, dentro dessa área, exatamente, para lidar com pessoas. Porque às vezes, assim, o que está acontecendo é que tem gestores das empresas que eles de fato não estão preparados ou não têm, vamos dizer assim, o dom de lidar com pessoas. E quando você tem esse tipo de cargo, você tem que ter o mínimo. Às vezes você liga pro dono da empresa, eles nem sabem o que está acontecendo. Fala, aí você explica, está surgindo isso, está acontecendo isso. Ele fala, olha, não estou sabendo, eu vou procurar saber. Quer dizer, deixou a direção da empresa dele para uma pessoa que não tem condições de lidar, né? Verdade, né? Nós chegamos a falar aqui, já citei, já perguntei aí sobre a possibilidade do empregado reverter essa situação de justa causa. Isso acontece com frequência? Eu acredito que sim, porque boa parte dos casos é de uma forma injusta, né? Certo. Acontece sim a reversão. Só o resultado na justiça. O resultado para o empregado ainda continua sendo ruim. Sabe por quê? O juiz, ao reverter a justa causa, ele não concede as multas. Então, você demorou 3, 4, 5 anos para você receber o quê? Seu aviso, 13º, suas férias, seu fundo de garantia. Nem a multa por atraso ele concede. Por quê? Porque estamos discutindo, né? Então, a empresa, mesmo assim, já ganhou tempo para isso. É verdade. Ou seja, o trabalhador continua em situação desfavorável. Eu acredito que sim. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre uma outra forma de rescisão contratual, né? Do qual também existe aqui o tipo específico de verba rescisória, que é o pedido de demissão. Pode explicar para a gente aí como é que é exatamente o pedido de demissão? O pedido de demissão é quando o empregado não tem mais interesse de continuar na empresa. Esse pedido de demissão deve ser feito por escrito, tá? E entregue à empresa. Nesse pedido de demissão, quais são as suas verbas devidas, né? São o saldo de salário, tá? Okay. As suas férias vencidas e proporcionais, o 13º salário, tá? O que ocorre? Temos aí o aviso, né? O aviso prévio. O aviso prévio, se o empregado, ao pedir demissão, quiser cumprir o aviso, ele pode cumprir. Isso é uma decisão do empregado? É. No caso de pedido de demissão?
Se ele quiser pagar, se ele não cumprir, ele tem que pagar esses 30 dias. Aí é o empregado que tem que pagar para o empregador. É o empregado. Perfeito. Tá, ele tem que pagar, porque da mesma forma que quando o empregador demite, ele paga, Exatamente. né? Ele tem a opção de indenizar ou pagar. Aqui é o empregado que está pedindo a demissão. Demissão, que é o desligamento. Perfeito, muito bom. Ok, a gente tem aqui também um outro tipo de rescisão contratual, que é a rescisão indireta, né? O que é exatamente a rescisão indireta? A rescisão indireta é a falta grave do empregador. Tá. Quem comete a falta é o empregador. O empregado entra com ação pedindo essa rescisão indireta. Dando um exemplo, quando o empregador ele não cumpre o contrato, né? Como assim o contrato? Um exemplo, você trabalha 5 anos numa empresa, há 3 anos ele não está depositando o seu fundo de garantia. Então aí você entra com uma rescisão indireta para poder verificar o seu direito e... Entendi. E esse tipo de rescisão contratual, ele é constante? Ele é uma coisa que... Não é constante não é muito constante não. Os dois primeiros que nós falamos aqui são os mais habituais? Sim, sem justa causa e com justa causa, né? Perfeito. Nesse caso, as verbas... eu ia perguntar isso aqui, eu fiz aqui uma confusão. No caso dessa forma aqui de rompimento de contrato, o empregador, ele pode entrar na justiça, por exemplo, para contradizer o traballegado? Decisão indireta? Sim. Ele vai discutir no próprio processo. Entendi. Entendeu? Já vai constar nos autos. Não, quando o empregado entrar com um processo, ele vai se defender, Na né? defesa, ele já vai falar o que ocorreu. Perfeito. Muito bom. Bom, nós temos aqui, a gente vai falar rapidamente sobre essa forma de rescisão contratual, porque ela está elencada aí como uma das 4 primeiras, né, que é a culpa recíproca. E que, na verdade, é uma forma de rescisão contratual muito relativa. Cada caso é um caso, mas eu não sei se a senhora pode dar falar de uma forma bem objetiva sobre essa questão da rescisão contratual. A culpa recíproca é quando os dois, tanto o empregado quanto o empregador, deu a causa. Tem que ter um nexo entre o fato. Sim. Tá? Para que se possa aí o Poder Judiciário constatar. Fazer um julgamento. Exatamente. Entendi. Exatamente. Nesse caso de culpa recíproca, existem verbas rescisórias aqui nesse caso? Se existe. E se depois que foi o processo julgado e tiver a sentença de liquidação, aí sim vai ser 50% para o empregado e os 50% da empresa. Para o empregador. Exatamente. Maravilha. Temos aqui também, a gente não ia falar, mas eu queria falar, porque esse aqui é um fato que acontece com muita constância. Não foi nenhuma dessas formas de rescisão contratual que aconteceu, num caso específico. A pessoa morreu ou a pessoa se aposentou. No caso de morte, como é que funciona do trabalhador? No caso de morte, os familiares têm que até a empresa e levar uma certidão que é fornecida pelo INSS para quê? Demonstrar quem é o dependente legal. Perfeito. A partir daí, a empresa vai pagar as verbas devidas ao dependente legal. A partir desse momento que ele conseguir Isso. Provar essa dependência. Tem que ser, essa certidão vem através do INSS. Perfeito. E no caso de aposentadoria? Hoje a aposentadoria não está muito ligado ao trabalho, né? Porque você pode se aposentar e continuar trabalhando. É verdade. Né? A maior parte dos trabalhadores tem feito isso, né? Então você está aposenta e continua trabalhando. Aí quando você sair, se a sua demissão for Mas se ele continuar trabalhando, não existe um processo de rescindir aquilo não, pelo fato de... não tem mais. Ele pode dar continuidade? Pode dar continuidade. Perfeito. Hoje pode. A não ser que a empresa tenha algum critério sobre isso, mas ele pode continuar. Perfeito. Muito bom. Para a gente encerrar agora, né? Para a gente encerrar, qual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias, depois de termos falado de todas elas? Se for o aviso prévio trabalhado, é no primeiro dia útil seguinte. Perfeito. E se for indenizado, 10 dias após o aviso. Se o empregador não pagar, ele é punido por isso, ele é punido, exatamente. Tem uma multa, né, de um salário do empregado. Perfeito. Ok. Doutora Ivani, muito obrigada pelas suas explicações. Eu acredito que tem ajudado bastante aí a gente. Enfim, começando por mim, né? Porque é um assunto que parece óbvio, mas não é. É sempre muito confuso, tem muitos dados, tem muita informação, né? Então, por isso essa preocupação do Sindepres Responde existir, para justamente tentar, na medida do possível, orientar que o trabalhador
dos seus direitos, deveres e tudo mais. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Eu agradeço. Ok. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.